Cultura informa. Opinião. Vamos sair da capital do forró para a capital de todos os pernambucanos, Recife, para conversar com o caruaruense, o radialista, jornalista, blogueiro, apresentador do programa Frente a Frente, Magno Martins. Boa tarde. Boa tarde, Magno. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, André. Boa tarde, Caruaru. Boa tarde, Agreste Pernambucano. Falar em Caruaru, no final do programa você tem uma novidade, né, para os nossos ouvintes. Vamos adiantar logo, né, André? Vamos embora. Amanhã estaremos aí. Vamos fazer o Frente a Frente ao vivo. Já combinamos aí com o Júnior Almeida, nosso diretor. A partir das 18 horas, na Câmara de Vereadores do Recife, em homenagem aos 165 anos de Caruaru. Vamos fazer o Frente a Frente para... Oi? Só corrigindo, Câmara de Caruaru, né? Câmara de Caruaru. Eu falei o quê? Recife. Desculpa. Tranquilo. Da Câmara de Caruaru. Nós estaremos aí amanhã na Câmara de Caruaru, a partir das 18 horas, apresentando o Frente a Frente para todo o Nordeste. Nós estamos hoje presentes, André e Tony, em 4 estados do Nordeste. Temos emissoras na Bahia, em Alagoas, na Paraíba e Pernambuco. E com certeza Caruaru amanhã vai ganhar esse destaque. Muito bom esse destaque para Caruaru no seu aniversário, é um presente muito merecido, Magno. Só para a gente conhecer, são essa rede de rádios do programa Frente a Frente, quais são alguns municípios da Bahia, alguns municípios também dos outros estados, Magno? Só alguns para a gente citar. Nós temos uma rádio muito importante em Juazeiro, na Bahia, que ela pega todo aquele sertão do São Francisco ali da Bahia. Entramos ali 40 municípios ali no sertão baiano. A emissora educadora de Belém de São Francisco, ela pega aquela área de Xorró, aquela área já do norte da Bahia, ela sobe ali. A gente pega ali mais uns 20 municípios do estado da Bahia. E estamos com uma repercussão muito boa lá na Bahia e com certeza nós estaremos chegando aí nos próximos 15 ou 20 dias também em Sergipe. Nosso amigo André Barros, que é o nosso correspondente, ele é âncora da CBN lá em Aracaju. Ele está trazendo uma emissora também lá para a gente estar presente em Sergipe. Perfeito, Magno. A gente já está vendo alguns destaques aqui do seu blog. E aí me chamou a atenção essa história aí do Moro, que ele terá que prestar depoimento à Polícia Federal sobre o domicílio eleitoral. Parece que ele cometeu uma fraude, né, para mudar a questão do título eleitoral para São Paulo. Explica aí um pouquinho para a gente. Não, porque ele mudou depois do prazo eleitoral permitido, né? Então ele vai ter que justificar, porque esse negócio no Brasil é o seguinte, quando chega a janela partidária, né? Você tem um mês para não só mudar de partido, para quem já tem partido e tem mandato, você tem 30 dias aí para mudar de partido. E para aqueles que querem se filiar a um partido, também esse prazo vale, até faltando 6 meses para a eleição. No caso deste ano, foi 2 de abril, né? Que a eleição vai ser em 2 de outubro. E ele parece que fez após esse período. Está sendo objeto de uma investigação por parte da Justiça Eleitoral e tal. Porque essas coisas, tem gente que se filia após esse período, porque tem uma janela aí que deixa eu explicar melhor, você tem até o dia 2, em relação à eleição desse ano, você tinha até o dia 2 de abril para se filiar a um partido. Certo? Aí, mas quando você se filia, os partidos só mandam o seu nome à lista dos filiados 10 dias após. Entendi. Então, tem muita gente que conta de 2, vamos supor, 2 de abril, com mais 10 vai dar 12 de abril, né? Então, tem muita gente que trabalha com esses 10 dias além, porque o partido tem que enviar essa relação à Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral só passa a contar quando recebe a lista dos partidos, dos nomes dos filiados àquele partido, supostamente feita até o dia 2, mas tem muita gente que se filia depois dessa data. É isso que está sendo investigado.
Uma outra coisa também que o jornal o Globo, que foi quem destacou essa informação, falou, é a respeito da troca de domicílio. Diz que a legislação exige a residência de pelo menos 3 meses no novo local, né? Exatamente. Essa é a bronca maior do Sérgio Moro, é essa, né? Porque ele estava com a residência fixa, ele tem residência fixa no Paraná, em Curitiba, e ele tem residência também em São Paulo. E ele, em função dessa frustração de não ter decolado como candidato à presidência da República, e agora pensar em um mandato para São Paulo, ele transferiu dentro, supostamente, o que está sendo investigado, dentro do prazo fora da lei, né? Magno, voltando um pouco aqui para Pernambuco, foi ontem? Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Foi na segunda-feira que Marília e André de Paula anunciaram... hoje é terça-feira, foi ontem. André de Paula e Marília Reis anunciaram aí a parceria, anunciaram aí a união, né, visando o governo do estado e o Senado Federal. Já era de se esperar, né, Magno? Inclusive, as filhas de André de Paula, que tinham algumas funções na Prefeitura do Recife, na Prefeitura de Jaboatão, tiveram que entregar os cargos, né? De se esperar já era, porque a gente antecipou isso com exclusividade há muito tempo, né, do acordo aí de André com a Marília. O próximo vai ser Sebastião Oliveira, até noticiei hoje na minha coluna que Sebastião Oliveira ontem foi convidado para ser o vice de Danilo, e ofereceram ao grupo dele mais 2 secretarias e ele não aceitou. O próximo, anunciado por Marília, deve ser Sebastião Oliveira, e depois Eduardo da Fonte. Ela amplia muito esse espaço, Marília, como pré-candidata ao governo de Pernambuco. André, ele vai ter que justificar muito esse discurso dele, porque André até então foi um político de centro-direita, um macielista da escola de Marco Maciel. Ele sempre votou contra o PT, ele sempre fez campanha contra Lula, ele votou a favor do impeachment de Dilma. Então ele vai ter um discurso aí muito de explicações, né? E quando o político começa a se explicar muito, é muito ruim, né? Inclusive, foi bem destacado que ele enfatizou: vou votar em Lula, né? Esse destaque ao ex-presidente Lula. Inclusive, aqui na sua coluna desta terça-feira, você dá a informação que Danilo faz o primeiro gol. Qual seria esse primeiro gol de Danilo? Ele conseguiu a unidade do PT, porque o PT estava dividido, as correntes do PT, você sabe que são múltiplas, né? Exatamente. É o partido que tem mais corrente no Brasil, é o PT, né? São as tendências, o PT de fulano, né? São as tendências, né? Isso. As tendências são várias, né? E Danilo conseguiu unir todas as tendências com a candidatura dele. Isso foi sacramentado no domingo passado, com a formalização do nome de Tereza Leitão como candidata ao Senado. Então ele saiu lá comemorando, não só ele, né, como pré-candidato a governador, mas também os próprios petistas. Eu entrevistei o Doriel Barros, que é o presidente estadual do PT, e ele estava entusiasmado pela façanha de ter unido o PT em torno da candidatura de Danilo. Magno, também no seu blog tem aqui: Marília faz Raquel murchar mais cedo do que a Tucana imaginava. Isso aí, inclusive, rendeu muitos bate-papos aqui em Caruaru, nas mesas de bares, de cafeterias e tudo mais. Muita gente ainda querendo saber, será que Raquel vai até o final com essa pré-candidatura ao governo do estado? Será que ela vai, de repente, migrar para o Senado? Qual a sua opinião? Isso parece que, assim, depois das pesquisas sendo divulgadas, a população, eu digo aqui por Caruaru em si, já fica mais temerosa e com receio de que ela vai ter uma dificuldade muito grande de ir até para segundo turno com Marília. Marília não conseguiu ainda atrair apoios, né? Ela está no mesmo patamar da largada da campanha dela, né? Ela não consegue agregar ninguém, né? Um apoiozinho aqui, outro acolá, de alguma liderança da oposição no município e tal. Mas assim, para criar fatos mesmo, está muito difícil para a Raquel. Por quê? Porque Raquel reinava absolutamente sozinha
como candidata mulher ao governo de Pernambuco, até Marília se lançar. Quando Marília se lançou, por ela ser uma política mais conhecida e por ela ter uma atuação muito grande no voto urbano da região metropolitana, ela roubou a cena e comeu o cartão, como a gente diz assim, de Raquel Lira, né? Por quê? Porque Raquel Lira não tem mais o predomínio de única mulher como candidata a governadora, agora tem outra, né? Marília. Uhum. E ela chegou muito articulada, chegou com muitos apoios e tal e tudo. E quem mais perdeu nas pesquisas até então divulgadas foi Raquel. E ela perdeu para quem? Perdeu para Marília. E ela continua perdendo. Essa pesquisa do Paraná mesmo, a gente mostra que ela realmente está murchando em função dessa presença forte de Marília Reis. Inclusive na pesquisa, né, que foi divulgada ontem, a diferença entre ela e Miguel Coelho é muito pequena, o que daria até, levando a margem de erro, quase um empate. A Raquel aponta aqui nesse primeiro cenário com 16%, enquanto o candidato de Petrolina, Miguel Coelho, do União Brasil, apontou com 13,6%. Quer dizer, uma diferença muito, muito curta também entre Miguel Coelho e Raquel Lira, e em compensação a Marília com 28,8%. É o seguinte, Raquel e Miguel, eles estavam sempre com números muito próximos um do outro, né? Uhum. A diferença sempre estava dentro da margem de erro, 3 a 4 pontos percentuais, né? Porque eles, antes de Marília, a Raquel tinha uma diferença maior em relação a Miguel, isso é verdade. Se você for buscar os números anteriores, no histórico das pesquisas, você vai ver que Raquel sempre tinha quase que o dobro das intenções de voto de Miguel. Mas com a chegada de Marília, como a gente comentou agora há pouco, ela murchou. Uhum. E quando ela murcha, Miguel cresce mais ainda. Então, Miguel se aproxima muito dos números dela. É um eleitorado parecido. É um eleitorado parecido. Exatamente. E tamanha realidade que já tem uns zum aí nos bastidores que eles estão se unindo, né? Provavelmente o Raquel vai ser candidata a senadora na chapa de Miguel Coelho com Priscila na vice. Isso é voz corrente aqui em Recife. Uma das possibilidades. É saber se isso vai se confirmar, né? Magno, o Danilo tá andando muito com o João Campos, né? Para melhorar a imagem dele, essa é a estratégia? Aproveitando, deixa eu juntar a pergunta aqui, que o Paulo Sérgio Silva está perguntando também. Você acha que o crescimento de Danilo Cabral pode dividir o eleitorado de Marília e o dele? Vê bem, a grande incógnita dessa eleição é o voto da influência de Lula, tá? E da influência de Bolsonaro. Porque se prevalece essa polarização Lula-Bolsonaro, o que é que vai acontecer? Por lado de Bolsonaro, o beneficiado vai ser Anderson Ferreira. Porque esse bolsonarismo, como o lulismo, são duas seitas. Então, aquele mais radical tende a votar com o candidato de Bolsonaro e o mais radical com o candidato de Lula. Agora, quem é o candidato de Lula na cabeça do eleitor? É Danilo ou Marília? Esse é o grande desafio. A gente só vai perceber isso quando começar a campanha. Porque se Lula vai pedir ou não voto para Marília, se Lula vai dizer que Marília não tem o apoio dele e tal e tudo, se o eleitor conseguir identificar que Marília está usando o nome de Lula em vão. Então, essas questões, a gente só vai ter condições de ter uma leitura melhor no andar da campanha, né? Porque até hoje, por exemplo, o petista raiz, aquele petista ideológico, ele vota em Marília, e Lula e Tereza. Ele não vota em Danilo. Mas pode ser que ao longo da campanha, dependendo do apelo que Lula venha a fazer, esse petista raiz possa se convencer para atender Lula de votar em Danilo. Isso é uma grande incógnita que a gente só vai decifrar ao longo da campanha, né? Perfeito. Magno, a gente quer agradecer a sua participação aqui. Lembrar que hoje também está aí no seu blog, avisando que vai ter um pré-São João no Polo. Então, não sei se você já vem para Caruaru hoje
ou vai deixar para ver amanhã? Porque se vier, bom pré-São João para você, se for lá conferir. Inclusive, Magno, hoje já tem político em Caruaru, né? O Miguel. Amanhã, Tereza vai estar por Caruaru, 165 anos da cidade. E eu acredito que muitos políticos a nível estadual e talvez a nível nacional estarão aqui na cidade. Vai ser a partir de que horas esse pré-São João? O pré-São João começa às 19 horas e termina à meia-noite. Vai ser Aonde vai ser? lá no polo de confecção, no estacionamento do polo, e umas atrações bem fervorosas assim a nível nacional. Tem Zé Felipe, para quem gosta de sertanejo. Elifa Júnior. Elifa Júnior, que é o rei das drilhas aqui, né? Tem toda uma história com o São João do Caruaru e também é o homenageado do São João esse ano. Então, se vier para Caruaru, já sabe que tem programação para fazer. Ah, tá bom. Eu vou ver essa minha agenda como é que tá. E se tiver condições de antecipar, eu vou antecipar. Obrigado aí pela dica, hein? Obrigado. Um abraço pra você, André. Um abraço pra você, Tony.